Salmo 2 diz o seguinte: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E a Bíblia fala assim: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Veja bem, esse salmo fala de uma conspiração dos governantes da terra contra o evangelho e contra o reino de Deus. O profeta Joel adverte dizendo: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja bem, esse texto fala de governantes obscurecidos pelo mal, impondo violência e sofrimento. Contextualizando essa intenção de romper os seus laços, isso fala de uma engenharia social oposta aos valores cristãos que civilizaram a Europa, que deram origem aos Estados Unidos da América, o modelo de governança civil que melhor funcionou na história. Uma sociedade tentando mudar leis imutáveis e princípios inabaláveis só consegue destruir a própria consciência. Você pode ignorar, mas não pode evitar as consequências desse tipo de escolha. Obviamente, está em pauta uma conspiração maligna da magnitude descrita pelo salmista nesse exato momento histórico. O consórcio do mal tenta estabelecer um mundo relativo, onde certo e errado é só conveniência, onde a narrativa falaciosa substitui a verdade, a identidade social agride a natureza biológica, a masculinidade tornou-se tóxica, a feminilidade precisa se vingar das virtudes masculinas, a vida de um bebê pode legalmente ser assassinada, impunidade como remédio por uma suposta dívida social e, acima de tudo, a permissividade, onde o moralmente correto é substituído pelo politicamente correto. Currículos escolares, projetos de lei, filmes, séries, novelas, noticiários, políticas públicas, decisões judiciais tendem a normalizar essas inversões. Então, Salmo 2 fala sobre a antiga saga de governantes, pessoas embriagadas pelo poder, inspiradas pelos dominadores do mundo tenebroso, imbuídos em recriar uma realidade sem Deus e sem a necessidade do ungido, o Salvador. Essa não é uma campanha contra as religiões, mas contra a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que se forma ao longo de gerações. Desde a vinda do Cristo, anticristos vieram e se foram. Desde Herodes, que matou Tiago à espada, até Hitler, que tentou exterminar os judeus, ironicamente através de um holocausto, ou Stalin, com a sua cortina de ferro, encarcerando a espiritualidade de um enorme bloco de nações. Veja bem, não existe vácuo na guerra cultural. Onde a igreja deixa de ocupar espaço, o inimigo avança. Onde a luz do testemunho deixa de brilhar, as trevas inundam. Onde o mal não é confrontado, ele prevalece. Onde deixamos de ser sal, a terra apodrece, pessoas se perdem. O aspecto mais amplo do mandato cultural ordenado por Jesus reside nessa dimensão que o Salmo 2 nos coloca. Cabe a nós, em meio a tudo isso, discipular nações, discipular a nossa geração, sabendo que Ele está conosco, como Ele prometeu. Temos o privilégio de sermos participantes daquilo que Deus está fazendo e estamos avançando. O Espírito Santo continua vivo e ativo no planeta Terra. A igreja é vitoriosa e imparável. O salmista diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. O mal não se sustenta. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O Senhor te abençoe.